Olá, amados, a graça e a paz. Quero lhe desejar um bom dia e umas boas-vindas para você nesse dia tão especial do nosso curso de formação bíblica teológica. Olha, hoje nós vamos estar com o professor Henrique e ele vai estar exatamente falando sobre o mundo judaico, né? Como é que era o mundo judaico na época de Jesus, da formação da Bíblia. E eu quero que você possa pensar algumas coisas sobre o mundo judaico, o mundo judaísmo, né? O mundo judaísmo, ele vem muito antes aí de Jesus, né? Porque ele vem com a formação do povo judeu, lá com os patriarcas, com Abraão, com Isaac, com Jacó, com a saída lá do povo do Egito, a formação das tribos de Israel. Então, o povo judaico, né? Eles são monoteístas, eles adoram um Deus e eles seguem primordialmente a Torá. O que é a Torá? Quando eles falam da Torá, a Torá são os 5 livros do Pentateuco, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, e eles também leem também os profetas. E eles também têm o Talmud, que são alguns ensinamentos, algumas regras que eles têm, que eles seguem essas regras para que eles possam entender que estão seguindo aí o judaísmo. Então, quando Jesus vem, né, Jesus também ele é descendente de judeu, ele é da raiz de Davi, ele é descendente de Davi. Então, Jesus ele vem dentro desse mundo, só que ele vem contra muitas as regras do judaísmo, muito a aparência que eles mostravam na religião, a maneira como eles ofertavam, a maneira como eles procediam. E Jesus vai combater essas pessoas, principalmente a religião dos fariseus, né? Que eles mostravam algo exteriormente, mas interiormente eles não eram tão transformados assim. Jesus vem bater, Jesus vem demonstrar exatamente o amor pelo outro, o amor pelo próximo. De fato, até hoje os judeus ainda estão esperando o Messias. Eles não acreditam que Jesus foi o Messias. Eles, na verdade, ainda estão esperando. Eles até mataram Jesus. E, na verdade, muitas outras pessoas se levantaram lá no judaísmo como Messias. Eles acreditam que Jesus foi um profeta, mas não acreditam que Jesus tenha sido o Messias, o próprio Deus, né? O antropomorfismo, né? De Deus se fazer homem e habitar entre nós. Então, eles não acreditam. Essa revelação ainda não chegou aos corações deles, e a gente crê que Deus possa ir futuramente transformar. Eu sei que hoje você vai se encantar com a aula, é uma aula muito graciosa, muito importante, para que você possa até entender na leitura da Bíblia toda essa cultura, toda essa história judaica que havia aí antes aí do tempo, tá bom? Tenha uma boa aula, Deus te abençoe, fique aí com a gente, cresça, é muito importante o seu crescimento. Deus abençoe aí o professor Henrique, Deus fale poderosamente através da vida dele. Até mais. Olá, bom dia. Prazer imenso estar com você nesta manhã aqui para mais um dia de estudo através desse curso de formação teológica básica. A proposta aqui é estarmos estudando a Bíblia de uma forma mais aprofundada. Na semana passada, nós já tivemos aqui a professora Ana Priscila, que falou sobre o cânon bíblico e o Velho Testamento. E hoje eu, Luiz Henrique, vou estar conversando com vocês um pouquinho, fazendo uma exposição desse assunto, o mundo judaico. Eu tracei aqui alguns objetivos e eu vou compartilhar com vocês agora, tá? Primeiro, as principais contribuições do mundo judaico. Segundo objetivo, a preservação de mensagens por meio do povo de Deus. Terceiro, a importância do estudo da Bíblia. Quarto, o aprofundamento doutrinário. E quinto, a contribuição da cultura judaica para a vinda de Cristo. Então, a gente espera poder, ao final desta aula, ter alcançado esses 5 objetivos aqui. Está refletindo um pouco sobre as contribuições do povo judeu, sobre as mensagens que foram preservadas, a importância
de estarmos realmente estudando a Bíblia de uma forma mais aprofundada, pesquisando, buscando informações que possam nos auxiliar na compreensão de tudo que está sendo explanado ali nas Sagradas Escrituras, o aprofundamento doutrinário. Para quê? Para que eu possa entender a fé que eu professo e poder então expressá-la de uma forma segura e também defendê-la, a fim de que no momento onde for exigido, no momento onde for necessário eu estar defendendo a minha fé, eu tenho embasamento bíblico para isso. E só se faz isso estudando. E também essa questão da contribuição da cultura judaica para a vinda do Messias. Então, é muito interessante o estudo no todo e no final a gente vai poder ver que algumas coisas, talvez tudo ou a parte, para você foi até novidade, certo? Então, vamos lá dando continuidade à nossa aula de hoje. Antes de mais nada, a gente precisa fazer uma revisão de uma parte do conteúdo que foi ministrado na aula passada. A professora Ana Priscila nos trouxe a seguinte mensagem, que o tema central da Bíblia é a redenção da humanidade, certo? E o personagem principal dessa redenção é Jesus, aquele que nós conhecemos como nosso Salvador, o nosso Redentor. E ela apresentou a Bíblia dividida ou distribuída nesses 4 pontos, a fim de que a gente possa se inserir dentro desse contexto e perceber melhor o que é que está acontecendo, né? Como foi que o estudo que foi apresentado, a história, ela é desenvolvida e a gente possa entender de uma forma mais clara. No Antigo Testamento, ele é a preparação para esse tema central de redenção da humanidade. E no Novo Testamento, ali nos 4 primeiros evangelhos, nós vamos perceber a manifestação, a personificação desse Deus que agora se faz carne e habita no meio do povo. Nas epístolas, nós vamos perceber, através dos apóstolos, os ensinamentos, a doutrina, e vai ajudar a gente a compreender melhor, fundamentar melhor a nossa fé. E por último, nós temos o livro de Apocalipse, que é a consumação, os últimos dias da igreja na Terra. E então a gente vai para o próximo slide. Olha, lá em Gálatas 4:4, Paulo diz assim: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Então, no começo, nós tivemos a vinda de Cristo, que foi programada desde lá do início, a fim de que nós, no momento do seu nascimento, viéssemos ter a condição de salvos, de resgatados de uma condição de perdição que nós nos encontrávamos. E ele veio através de uma mulher chamada Maria, como nós bem sabemos a história, e dentro dessa história, por trás existe um pano de fundo que é preciso que a gente esteja analisando. Essa informação toda aqui nos é conhecida, porém existem algumas coisas por trás que a gente precisa analisar. E eu queria, hoje aqui, fazer uma intersecção, o que há em comum entre 3 culturas. Mas antes disso, eu vou fazer aqui com você uma analogia dessa intersecção usando o nosso contexto, certo? Nós somos um povo miscigenado, como bem sabemos. Nós somos uma mistura de 3 povos, de 3 raças. O europeu, é o branco, né? O africano, negro, e o índio, indígena. E nós podemos ver que esses 3 círculos aqui, cada um representando a sua cultura, ele, em dado momento, ele se aproxima do outro e vai fazer isso aqui que nós chamamos na matemática de intersecção. E essa interseção, ela é o que há em comum entre os 3 conjuntos aqui, entre os 3 círculos. E é justamente isso que a gente está pretendendo aqui estudar. Compreender melhor o que há em comum entre essas 3 culturas. Agora, vamos lá para o contexto do mundo judaico. Existiam também 3 culturas.
no caso, a cultura grega, a cultura romana e a cultura judaica. E nós vamos aqui também estar estudando justamente esse contexto aqui, essa interseção, o que havia em comum entre essas três culturas. Por quê? Porque cada uma dessas culturas contribuiu de alguma forma com aquilo que lhe era particular. E a partir do momento que elas passam a conviver, elas vão sofrer mudanças, elas vão trocar informações, vão receber também. E aí, isso vai com certeza interferir no produto final. E o que é que a gente entende? Que a cultura judaica, a grega e a romana, elas cooperaram, as três juntas, para a chegada do Messias e para a pregação do Evangelho. Como isso? Olha só, para que a gente possa entender melhor essa afirmação, a gente vai convidar um personagem bíblico que é muito conhecido nosso e que ele se enquadra perfeitamente dentro dessa situação que a gente está refletindo aqui, que a gente está analisando, certo? Nós vamos chamar o nosso amigo Paulo, judeu, praticante, mas que logo após um momento na vida dele, ele se tornou um convertido fervoroso. Vamos ler um pouquinho sobre a história de Paulo. Paulo, nascido em Tarso, uma pequena cidade grega, olha só, na região da Sicília, da Ásia Menor, judeu de família e cidadão romano. Como foi que ele conseguiu esse título? Foi um direito adquirido pela compra, certo? Então a família de Paulo adquiriu esse título de cidadão romano. E Paulo, indiretamente também, acabou obtendo esse título. De família judaica, criado dentro das tradições de família paterna, sua preocupação era a observância da lei de Deus. Então, isso é uma particularidade, uma característica desse povo, do povo judeu, a questão da observância da lei de Deus. Paulo não era diferente. Olha só então, o que foi que aconteceu aqui? Ele aprendeu que toda a escritura é inspirada por Deus e útil para instruir, refutar, corrigir, educar na justiça, a fim de que o homem de Deus seja qualificado para a boa obra. Então, a gente aprende aqui que o conjunto desse ensinamento, dessa palavra da Sagrada Escritura, vai ajudar na formação deste homem. No caso aqui, Paulo se enquadra dentro desse contexto. Paulo foi formado, ele foi instruído, ele foi educado dentro da observância da lei de Deus, como nós já vimos. E isso foi através da palavra que foi inspirada por Deus, como a gente já estudou na aula passada. Mas olha só, Paulo, mesmo tendo a lei, o conhecimento da palavra, ele em dado momento, ele se depara com um movimento que nós conhecemos como cristãos, cristianismo, que só veio receber esse nome de cristianismo lá na igreja de Laodiceia, muito depois. A princípio, eles eram discípulos de Jesus. E Paulo, ele tenta combater, tenta então acabar com esse movimento, porque ele entendia que não era certo, tendo em vista os ensinamentos que, ao seu ver, eram contrários àquilo que ele acreditava. Então, o que foi que aconteceu? Paulo começou a empreender uma perseguição aos cristãos. A primeira aparição de Paulo aqui, que a gente pode relatar, é o momento onde ele está no apedrejamento de Estevão. Ele concorda com a sua morte. Ele está lá segurando as túnicas das pessoas que pegaram as pedras para jogar, para matar Estevão. Só que depois de um tempo, Paulo ele solicitou a autorização para poder ir atrás dos cristãos que estavam se espalhando. E ele então pega um grupo, um agrupamento, e começa umas viagens. E numa dessas viagens, a primeira, indo para Damasco, ele tem um encontro com Jesus. E ele se converte ao cristianismo. Pronto, chegamos onde nós queríamos. Você percebe aqui, Paulo, de formação grega, ele tinha conhecimento da cultura grega, ele era judeu de família
e também era um cidadão romano. Agora, este homem, com essa formação, vai ter a oportunidade de falar de Jesus, de pregar o evangelho por todos esses lugares onde ele vai poder andar. E a gente vai entender melhor isso agora. Vamos para o próximo slide. Paulo, ele apresenta suas credenciais judaicas e onde ele vai andando, ele vai se utilizando dessa sua posição para poder entrar com a palavra. Primeiro aqui, vamos ver aqui, Filipenses 3,5 diz assim: circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei, fui fariseu. Então aqui a gente tem mais um momento aqui para conhecer melhor de Paulo, né? Ver aqui o perfil de Paulo. E olha só, Paulo era circuncidado, era uma prática dos judeus, e isso então estava identificando a sua religião. Paulo era da tribo de Benjamim, identificamos aqui então a sua genealogia. Hebreu dos hebreus, identificamos a sua cultura. E Paulo era também fariseu. Aqui então nós vemos que ele fazia parte de um grupo e a partir desse grupo estava demonstrando a sua teologia. Ok. Atos 17:18 diz: e alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, e uns diziam: que quer dizer esse paroleiro? E outros: parece que é pregador de deuses estranhos, porque lhe anunciavam a Jesus e a ressurreição. Olha só, as credenciais que Paulo tinha, ele agora se utiliza delas para poder, através do seu conhecimento, através do conhecimento das culturas que ele tinha, ele começa então a desbravar mundo afora a fim de compartilhar os seus conhecimentos, a sua fé. E é isso que ele vai fazer aqui no primeiro momento em Atenas, uma terra grega. O que foi que ele fez? Ele aproveitou a cultura grega para debater o evangelho. Então, Paulo utilizou-se do seu conhecimento da cultura grega e agora que estava com a fé enraizada, né, ligada à pessoa de Jesus Cristo, ele utiliza-se dessa facilidade que tinha de poder se inserir dentro desse contexto grego e compartilhar a sua fé. E a sua influência cultural ficou muito clara. As pessoas o escutavam, porque eles sabiam em que ponto ele poderia pegar, de que forma ele poderia falar e tornar-se ouvido por aquelas pessoas. Ao ponto até dele conseguir promover debates com grupos filosóficos. E ele poderia falar e ser ouvido, e as pessoas ver que talvez não era uma informação muito interessante aos ouvidos dela, mas ele conseguia ter acesso a elas. Isso era muito importante. Em Atos 22, de 25 a 26, diz assim: e quando o estavam atando com correias, disse Paulo ao centurião que ali estava: é-vos lícito açoitar um romano sem ser condenado? E ouvindo isto, o centurião foi e anunciou ao tribuno, dizendo: vê o que vais fazer, porque este homem é romano. Olha agora. Paulo agora ele vai vai apresentar uma outra credencial que ele tinha, que ele era um cidadão romano. Você percebe que Paulo ele aproveita das suas credenciais e com isso ele vai abrindo as portas para pregar o evangelho? Então, com certeza, Paulo ele se encaixa perfeitamente naquela primeira interseção que nós estávamos falando lá das três culturas: judeu, grego e romano. E ele se utiliza disso para levar a palavra. Vamos falar um pouquinho agora sobre a escritura judaica. A escritura que Jesus lia foi escrita e apresentada por judeus. Ora, o próprio Jesus era judeu. Ele vivia no meio de judeus. E o material literário, as escrituras que ele tinha em mãos ali, eram aquelas que haviam sido produzidas até aqueles dias. Do livro de Malaquias para trás. Esse livro que nós temos hoje, o Novo Testamento, ele foi feito somente, ele foi começando a ser construído a partir do ano de 47 depois de Cristo.
já 13 anos depois da morte e ressurreição de Jesus. Então, a gente pode perceber que os escritores do Novo Testamento, eles faziam citações do livro do Antigo Testamento e, com isso, eles também se apropriavam, utilizavam das referências, dos estudos, dos textos bíblicos que estavam lá no Antigo Testamento, certo? Romanos 15:4, olha o que é que Paulo diz. Pois tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo procedente da Escritura, mantenhamos a nossa esperança. Então, Paulo aqui está mostrando o valor das Escrituras que existiam até ali e que nós deveríamos sim nos utilizar dela para quê? Para fazer com que as pessoas, através da Escritura, estivessem renovadas suas esperanças, bom ânimo, vivesse de forma perseverante. Então, o Antigo Testamento também ele pode e deve ser utilizado para renovar as nossas forças e nos dar esse ânimo de continuar, de perseverar, renovar a chama das nossas esperanças. 1 Coríntios 10:11, Paulo diz, ora, tudo isto lhe sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Então, nós podemos sim utilizar a Bíblia de uma forma conjunta para estarmos nos resguardando, nos colocando numa situação confortável, de segurança, para que nós não venhamos a nos deixar levar por qualquer vento de doutrina. Então, a palavra de Deus, ela tem esse propósito de nos abençoar, de nos instruir, de também fazer com que nós estejamos resguardados nos caminhos de Deus. Paulo, ele ensina que tudo o que está registrado na história dos judeus é modelo, é um exemplo de ilustração para o nosso ensino. O Primeiro Testamento, ou o Velho Testamento, o Antigo Testamento, como nós costumamos chamar, foi usado no ministério de Cristo e na expansão do cristianismo. O próprio Cristo se utilizava de referências do Antigo Testamento e, baseado nele, desenvolvia o seu ensinamento para todos os que estavam ali. Mateus faz uso, das escrituras judaicas para legitimar a identidade de Jesus como Messias. E em Romanos, trata de questões do reino de Deus, ao mostrar como Deus, por meio de Israel, fez nascer a igreja. Então aqui nós temos dois personagens, no caso aqui Paulo e Jesus, sempre citando o Antigo Testamento, e temos também dois livros, onde nós podemos ver Mateus e Romanos, que servem de material para que a gente possa estar se utilizando dele, a fim de que nós venhamos estar sendo instruídos nessa palavra. Olha só, Jesus ele usa o Antigo Testamento. A Bíblia hebraica ela foi usada por Jesus. Para quê? Para expor a vontade de Deus, para mostrar o seu plano e também para obter vitória em sua vida com Deus. Então a gente pode aqui, através desse quadro que eu estou apresentando a vocês aqui, perceber que no livro de Mateus existem algumas referências bíblicas que foram ligadas, que estão relacionadas com referências bíblicas de livros do Antigo Testamento. Como nós vimos na aula passada, no Novo Testamento existem pelo menos 295 referências bíblicas que foram feitas no Novo Testamento, mas que estavam no Antigo Testamento. E a gente vai poder pegar aqui 3. Vamos aqui. Eu vou deixar para ver com vocês aqui. Eu vou deixar vocês depois verem esse quadro no material que vocês vão ter disponíveis, tá? Então, vamos aqui passar para frente. Vamos analisar um por um aqui. Deixa eu só voltar aqui. Eu peguei aqui o livro de Mateus, certo? E livros que estão no Antigo Testamento. E agora eu vou fazer aqui a comparação, mostrando que um fala do outro, ou um completa o outro. Ok? Vamos para frente. Olha aqui, o primeiro que eu peguei.
Peguei Mateus 1:23 e Isaías 7:14. Vamos logo para o Antigo Testamento. O que é que diz Isaías 7:14? Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel. Mateus, ele vai usar essa mesma informação aqui no seu livro. Então, o que é que a gente pode ver? É que aqui existe a profecia e nesse momento aqui em Mateus, ele irá se cumprir naqueles dias e nós sabemos bem que será cumprido através da pessoa de Jesus. Olha esse segundo bloco aqui, esses dois versículos. Miqueias 5:2. De ti virá para mim aquele que será o governante sobre Israel. E Mateus utiliza essa mesma ideia aqui em Mateus 2:6. De ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Ou seja, a palavra de Deus ela não se contradiz, ela se afirma, ela se completa, ela se confirma uma na outra. É importante a gente perceber isso. E o último bloco aqui de versículos que eu vou usar fala o seguinte: do Egito chamei o meu filho, está lá em Oséias 11. E em Mateus 2,15 fala a mesma coisa, do Egito chamei o meu filho. Ok, gente, então o que é que a gente pode entender aqui? Que os escritores do Novo Testamento, eles utilizavam referências que estavam no Antigo Testamento, de forma que então a gente entende que eles de forma alguma descartaram ou desprezaram, até mesmo porque para o judeu a observância da lei era muito importante. E os escritores sabiam muito bem disso, que para poder fundamentar, para poder fazer com que as pessoas dessem credibilidade, ou essa palavra tivesse credibilidade para aquelas outras, era necessário estar mostrando que ela estava ligado à sua crença, à sua fé. Então, a gente pode perceber isso aqui de forma muito clara. O anjo Gabriel revelou a Daniel que Jerusalém seria reconstruída e que após 483 anos viria o Messias. E que seu próprio povo, o povo de Israel, o rejeitaria e o crucificaria. Que a cidade e o templo ficariam outra vez em ruínas. E foi assim que aconteceu. Depois o ungido será morto e já não haverá lugar para ele. A cidade e o lugar santo, o templo, serão destruídos pelo povo do governante que virá. Jesus entrou em Jerusalém no dia exato da profecia. Foi aclamado como Messias e depois rejeitado. Jesus mesmo profetizou: Eu lhes garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra. Serão todas derrubadas. E serão levados como prisioneiros para todas as nações. No ano 70 DC, exatamente como Cristo previu, os exércitos romanos sob Tito saquearam Jerusalém, derrubaram o templo de Herodes e não deixaram pedra sobre pedra. Mais de 1 milhão de judeus foram mortos e o remanescente espalhado pelas nações. Vocês serão desarraigados da terra em que estão entrando para dela tomar posse. Então o Senhor os espalhará pelas nações, de um lado ao outro da terra. Os profetas de Israel também previram o antissemitismo, que perseguiria os judeus por toda parte. Vocês serão motivo de horror e objeto de zombaria e de riso para todas as nações. Espalhados entre as nações, os judeus têm sido odiados, perseguidos e mortos como nenhum outro povo, enquanto a estéril terra de Israel permaneceu de luto. Não sendo o bastante, não sendo suficiente, a gente vai também mostrar aqui que o próprio Paulo, judeu, ele usou o Antigo Testamento para escrever as suas cartas. Para cada referência, Paulo fundamenta uma doutrina no Novo Testamento, citando literalmente um texto ou fazendo alusão à verdade do texto. Vamos pegar aqui esse quadro também. Ó. Tem um quadro onde tem aqui alguns livros de Paulo: Romanos, 1ª e 2ª Coríntios, Gálatas, Efésios, 1ª e 2ª Timóteo. E eu peguei aqui também alguns livros do Antigo Testamento. E a gente vai poder fazer aqui, nessa linha, ver o que diz no Antigo Testamento e o que se fala no Novo. O que é que Paulo está fundamentando aqui a sua doutrina no Novo Testamento? A questão da fé, o justo que vive pela fé.
Eu peguei três aqui, três blocos, e eu vou apresentar para vocês agora. Mas antes, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Você conhece as bases bíblicas de sua fé? Quando é necessário que você comprove ou fundamente a sua fé, você consegue fazer isso apresentando as referências bíblicas? Ou você crê porque ouviu alguém falar e foi te apresentado assim, você nunca buscou saber o porquê? É muito importante que nós saibamos, sejamos assim muito curiosos, muito interessados no conhecimento da palavra. Os estudiosos, eles nos orientam a estarmos buscando, pesquisando constantemente, a fim de que nós venhamos a ser homens e mulheres bem instruídos, que manejam bem a palavra do Senhor, e a partir daí saber apresentar perfeitamente e não se passar por tolo, que não conhece o que fala ou o que está apresentando. É muito importante, a fim de que a gente faça isso de uma forma assim, muito correta, muito bem estruturada, baseada, muito bem embasada na palavra de Deus. Está seguro de que, assim como Jesus e Paulo, você pode defender o que crê usando a Bíblia? Eu vou deixar essa interrogação para você. Você hoje tem essa segurança ou você tem vontade de defender a sua fé ou de contestar alguma ideia, mas você não sabe, não se aventura a fazer porque você não tem base, você não sabe manejar, não sabe procurar? É muito importante, a fim de que as inverdades que estão sendo ditas aí, através de pessoas que descreem dessa fé que nós temos, é preciso que nós saibamos contrapor aquilo que é apresentado. E para isso não tem outro jeito. É estudo da palavra. Vai ser muito importante que nós façamos isso. Que bom que a gente está fazendo isso agora, né? Mas a gente tem que dar continuidade. Olha só, vamos pegar aqui versículo por versículo. Primeiro o do Antigo Testamento, depois o Novo, tá bom? Lá em Abacuque 2,4 diz: o justo pela sua fé viverá. Paulo, ele traz esse conceito aqui para Romanos e mostra a importância desse conceito, dessa doutrina, desse ensinamento que está lá no Antigo Testamento e apresenta para nós no Novo Testamento. Em Gênesis 15:6 diz: e imputou-lhe isso por justiça. Paulo vai repetir: foi imputado como justiça. Então a gente pode perceber aqui que a literatura, embora estejam separadas pelo tempo, mas elas estão próximas pela concordância. Então a gente vai poder ver muitas vezes isso nas escrituras do Novo Testamento. E por último, Deuteronômio 27:26. Maldito aquele que não confirmar as palavras desta lei. Em Gálatas 3:10, Paulo vai utilizar essa mesma ideia, esse mesmo pensamento para estar falando aos Gálatas. Maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei. Sabe, eu vendo isso aqui, me vem à mente a seguinte ideia. Paulo, ele trouxe ao conhecimento uma lei que para algumas pessoas eles não conheciam, por nunca terem lido e por nunca terem se interessado. E por conta disso, muitos se perderão porque não conhecem. Mas como eles conhecerão, como saberão se não há quem pregue? E Paulo ele se coloca justamente aqui nessa situação de alguém que vai proclamar a verdade dele, as boas novas de salvação. E ele replica, ele vai aqui trazer no Novo Testamento essa ideia, trazer lá de trás para agora. Ele vai se utilizar disso. E aí, nós também devemos fazer o mesmo. Essa ideia que nos é apresentada aqui, nós também precisamos agora repassar para outros, assim como Paulo fez conosco. Então, nós devemos ser multiplicadores dessa mensagem. Vamos falar um pouquinho sobre a teologia judaica. Esse slide aqui a gente viu aula passada, mas é importante trazê-lo aqui porque ele vai fazer referência ao próximo assunto. Um período muito importante para a definição da teologia que influenciou o Novo Testamento foi o período interbíblico. Como a gente viu na aula passada, esse tempo
está entre o livro de Malaquias e o começo da era neotestamentária, mais ou menos aqui, certo? Que Malaquias parou aqui no ano de 435 a.C. e passou esse período todo aqui, e somente agora vai ter novamente um novo escrito, uma nova literatura, um novo momento onde a gente vai poder estar ouvindo a voz de Deus mais uma vez, através de Cristo Jesus, seu Filho. O povo de Israel estava reconstruindo então a sua sociedade e seu tempo, ainda subjugado, ora pelos persas, ora pelos romanos. O povo se organizava, pronto, chegamos num ponto aqui da nossa aula de hoje, em movimentos sociais e grupos religiosos. Então, alguns grupos, alguns movimentos se faziam contraposto ou se contrapunham a movimentos, aos persas, aos romanos, que tentavam de alguma forma subjugá-los. E eles não aceitavam isso. E nós vamos perceber aqui, dentro desse mundo judaico, essa situação aqui também, de movimentos sociais e grupos religiosos que se manifestavam para combater a opressão que eles tinham. Vamos lá então. Movimentos sociais messiânicos. Os grupos messiânicos eram comuns e foram fundamentais para a manutenção da esperança e do fervor messiânico. Olha só essa figura. Vocês conhecem esse quadro? Nós temos aqui Pôncio Pilatos, Jesus Cristo, e do lado quem é aqui? Barrabás. Isso mesmo. Barrabás, além de criminoso, era uma espécie de Robin Hood que tirava dos ricos para dar aos pobres. Ele fazia parte de um movimento que pretendia libertar os oprimidos. O Dr. Lucas, lá no livro de Lucas, capítulo 23, 19, fala sobre Barrabás, que diz assim: Barrabás havia sido lançado na prisão por causa de uma insurreição na cidade e por assassinato. Então, através desse movimento que existia, Barrabás ele acabou sendo preso por perturbação da ordem pública e homicídio. Esse era um dos grupos. Em um dado momento, surge uma fala de um homem chamado Gamaliel. Gamaliel ele foi instrutor de Paulo, e Paulo aprendeu aos pés de Gamaliel tudo o que ele sabia. E Gamaliel, em dado momento, ele opina sobre os cristãos que estavam surgindo em meio àqueles movimentos. E tratavam-se de líderes carismáticos que incitavam contra Roma, insinuando-se como Messias. Então, Gamaliel, em dado momento, ele apresenta aqui a sua fala, uma vez que as lideranças da igreja, né, daquele tempo, a sinagoga, estavam querendo destruir o movimento cristão, né? Mas Gamaliel ele se contrapunha a essas falas e tenta combater, tenta levar um pouquinho de sensatez para aqueles homens. Vamos aqui lembrar de uma situação que aconteceu, de algumas situações, de alguns movimentos religiosos que aconteceram tempos atrás. E se for de Deus, não temos como combater. Mas se não for, ele mesmo por si só vai se dispersar. E aí ele cita aqui, em Atos 5,36, Lucas, ele cita aqui essa fala. Portanto, antes destes dias, levantou-se Teudas, dizendo ser alguém. Teudas era um desses líderes, desses grupos messiânicos, desses grupos de revolta contra o domínio, e ele acabava sendo alguém, como bem disse aqui, alguém carismático que incitava o povo a se rebelar contra o domínio romano. E depois teve outro também aqui, Judas, o Galileu, que liderou um grupo em rebelião. Certo? Então, existiam esses movimentos dentro desse contexto judaico. E é importante a gente tentar observar a fim de que nós venhamos a perceber quais foram as suas contribuições. Contribuições teológicas desses movimentos. Pode ser alguma coisa boa? Sim. Olha que interessante. O ardor da esperança messiânica. Esses grupos, eles acabavam meio que
criando no meio do povo o anseio pela libertação, ainda que material, fez com que essa expectativa permanecesse viva no povo. Então o povo ele era estimulado a estar renovando as suas esperanças. No caso ali, não era o Cristo, não era o Messias, aquele tanto esperavam, o libertador, mas isso de uma certa forma os estimulava a estar sempre renovando a esperança dentro dele. Outra contribuição também, a reflexão política social. Temas como o envolvimento com César, os pobres, o reino de Deus, são enfatizados durante o ministério de Cristo na Terra e ainda hoje tema de debate entre os cristãos. Então esses movimentos sociais trouxeram essas contribuições teológicas. Vamos falar um pouquinho sobre partidos religiosos do judaísmo. Os fariseus, durante o período interbíblico, levantaram-se, como defensores da palavra. Parceiros dos escribas e estudiosos da lei, devotavam a vida a estudar as escrituras e ensiná-las ao povo. Seus principais pontos teológicos aparecem na teologia cristã. Vamos ver aqui quais foram esses pontos teológicos. Soberania, predestinação, vida após morte, juízo final, ressurreição, mundo espiritual, o monoteísmo e a esperança escatológica. Então, a teologia dos fariseus, elas muito se aproxima daquilo que nós acreditamos. E por isso, talvez, criou uma certa simpatia, uma certa proximidade por alguns. Claro, não foram todos, como a gente vai ver aqui agora. Olha só, existem esses 5 senhores aí, que estão apresentados. Cada um deles representa um grupo religioso. O primeiro é o grupo dos fariseus, grupo mais popular e importante da época. Alguns apoiaram Jesus, outros se tornaram cristãos e muitos foram advertidos por Cristo. Então a gente vê aqui que existia sim entre os fariseus aquelas pessoas que eram simpáticas ao ensinamento de Cristo, à pessoa dele, e se aproximaram dele ao ponto até de se converterem ao cristianismo. Mas em contrapartida também existia um grupo que era contrário por motivos outros. Existe também o grupo dos saduceus. Esse fazia oposição aos fariseus. Aceitavam como inspirado apenas o Pentateuco. Criticados por Jesus e João Batista. Eles contribuíram para a morte de Jesus e perseguição da igreja. Esse outro grupo é o grupo dos zelotes. Crença parecida com a dos fariseus. Simão, um dos discípulos de Cristo, era zelote. Barrabás provavelmente também era zelote. A referência está lá em Marcos 15, 7. Lutavam então contra a dominação romana. Esse outro grupo são os essênios. Eles levavam um pouco mais a sério os ensinamentos ou as ideias dos fariseus. Eles vestiam-se de branco, como a gente pode ver aí. Todos os dias eles tomavam um banho como um ritual de imersão e a maioria não se casava, vivia no deserto e por isso, possivelmente, eles talvez tiveram contato com João Batista. E por último, tem esse outro grupo, que são os herodianos. Pouco se sabe sobre eles, mas eles eram galileus e descendentes de Herodes. Estreita relação com os saduceus. Defendiam os descendentes de Herodes como governadores da Palestina. Vamos falar um pouquinho sobre os fariseus, que é o grupo que, no momento, é o mais interessante para nós. Mesmo tendo uma parte como opositores a Jesus, eles tiveram importância crucial na preservação das doutrinas essenciais e na Escritura. Eles integravam o partido religioso mais ligado às massas, o que facilitou a assimilação de doutrinas cristãs por parte dos judeus que escutavam o Evangelho. Olha que interessante. O grupo dos fariseus aproximaram-se de Jesus e, com isso, ganhou uma certa simpatia, tinha uma certa simpatia, e esse grupo era o grupo assim que tinha mais influência sobre o povo. Isso acabou também fazendo com que o povo aceitasse ou se aproximasse mais. Olha que legal. Este é um dos lugares mais áridos da Terra, fértil somente em história.
Este é o deserto mencionado nos evangelhos, onde andou Jesus. Onde João Batista falou sobre uma voz no deserto. E onde pastores ainda procuram o menor tufo de relva verde entre as rochas. Em 1947, um beduíno jogou uma pedra nesta caverna, hoje chamada Caverna número 1. Ele escutou barulho de cerâmica quebrando. Lá dentro, o beduíno encontrou 10 jarros, em um dos quais havia diversos embrulhos cuidadosamente envoltos em linho. Eles desenrolaram uma longa faixa de couro coberto por uma escrita estranha. Os beduínos sabiam que o achado era antigo, mas não sabiam o quanto. Sempre em busca de antiguidades pelo deserto da Judéia, tentaram vendê-lo a um negociante em Belém e depois em Jerusalém. Não foi difícil encontrá-lo no mercado da Cidade Velha. Pode-se achar de tudo em um bazar. Em Jerusalém, é sempre árduo distinguir o velho do novo. E esse foi o problema. Ninguém sabia o valor. Seriam falsos? O primeiro negociante, chamado Kenda, não sabia o que tinha em mãos. Pagou aos beduínos $100 pela mercadoria e para que trouxessem mais. Quem poderia imaginar que essas velharias sujas e esfarrapadas constituíam o maior achado manuscrito da história? Uma janela de 2000 anos para as mentes de judeus digladiando suas ideias religiosas que fervilhavam pelas vielas de Jerusalém. Existe também a comunidade Qumran, responsável pela preservação de uma biblioteca e de ruínas que mostraram qual o modo de vida dos escribas daquele tempo. Deles veio o grupo de manuscritos mais antigo do Primeiro Testamento em língua hebraica. Atualmente, mais ou menos por volta de 1947, os primeiros manuscritos foram encontrados em uma caverna às margens do Mar Morto. A notícia do achado espalhou-se rapidamente, atraindo o interesse da comunidade científica. Vamos falar um pouquinho agora sobre a Igreja Judaica. Quando Israel foi para o exílio, ficou sem templo, mas não deixou de adorar o Senhor nem examinar a sua palavra. Então apareceu quem? Apareceu um homem conhecido como Esdras, e ele é apontado pela tradição como um dos grandes organizadores da vida espiritual desse tempo. Nós conhecemos a história, sabemos que Esdras ele pediu permissão para o seu senhor para poder voltar para o seu povo, para as suas terras, para reconstruir os muros de Jerusalém. E ali ele pôde trazer mais uma vez dignidade ao povo e com certeza isso ajudou a elevar o moral do povo judaico. Uma das heranças, algumas heranças que nós temos a partir da Igreja Judaica, a literatura rabínica. Jesus mesmo aplicou regras hermenêuticas que vinham desta tradição. Em dado momento, lá em Lucas 4,18, Lucas ele relata um acontecimento que Jesus, na sinagoga, ele faz uma leitura e logo após ele diz assim, que hoje cumpriu-se essa profecia, né? Então olha só o que é que Jesus fez. Jesus ele fez valer uma prática hermenêutica, no qual um mestre com autoridade divina declarava o cumprimento de uma profecia do Velho Testamento. E nós sabemos que Jesus ele era o enviado de Deus, o Messias, para tirar o pecado do mundo e para salvar a humanidade. E naquele instante Jesus ele disse assim, olha, hoje está se cumprindo essa profecia, através de mim, que vim para trazer remissão, para trazer vida e salvar o povo da perdição. E nesse momento, então, Jesus na sinagoga, ele atrai a atenção das pessoas e, com certeza, ele pôde ali fazer com que aquele momento fosse interessantíssimo para aquelas pessoas que estavam lá. Uns acreditaram, outros ficaram receosos, mas criou-se ali um impacto. Então, na sinagoga, a igreja herdou de diferentes áreas da sinagoga. A igreja herdou
diferentes áreas da sinagoga aspectos significativos para a sua vida. Olha só o que foi que nós herdamos da igreja judaica. O culto, olha que interessante, era centrado nas escrituras, como hoje também nós fazemos. Os primeiros cristãos eram judeus e transportaram a centralidade da palavra de Deus para a sua pregação. Hoje nós procuramos fazer a mesma coisa. E é importante que nós mantenhamos dentro do nosso culto, a palavra tem que ser a central, tem que haver a centralidade da palavra e tudo girar em torno dela. Tão interessante que a gente pode hoje, por exemplo, no culto dominical, definir um tema que vai ser falado e tudo vai gerar em torno desse tema. As canções, os momentos de orações, as palavras. Então, tudo gira em torno desse tema, buscando, então, manter a centralidade na reflexão da palavra de Deus. A gente tem provas disso aqui no sermão de Pedro, que está lá em Atos 2, e o discurso de Estevão, que está em Atos 7. Outra herança bastante interessante que nós herdamos também foi a questão das orações. Uma cerimônia na sinagoga sempre tinha 20 recitações de orações em forma de bênção. O conteúdo de tais orações levavam os ouvintes a agradecerem a Deus e reconhecerem que Ele é o provedor perfeito, conforme Atos 2,42. Olha, a sinagoga ela esteve no centro das estratégias evangelísticas tanto de Jesus como também do apóstolo Paulo. Era um terreno fértil para, a partir do Velho Testamento, expor as Escrituras e chegar ao Evangelho de Jesus Cristo. Então, aquele ambiente, aquele local, serviu de trampolim, de uma certa forma, para o cristianismo, para o Novo Testamento ser expandido, ser levado para as outras pessoas. Eles utilizavam as Escrituras que estavam baseadas no Antigo Testamento e, a partir daí, foi formado o Novo Testamento. Tanto o judeu da sinagoga como os cristãos de Atos estavam espalhando a palavra de Deus no lugar em que eles estivessem plantados. Agora eu queria perguntar a você, para você, o que é um judeu? Como você imagina? Como você definiria qual a identidade desse povo? Sua identidade inclui suas raízes étnicas e religiosas, e essa combinação influencia quem eles são, de forma que eles conhecem suas crenças baseadas no Antigo Testamento. E realmente, se nós formos olhar, se nós formos procurar definir o povo judeu, a gente vai ver justamente essa forma de enxergá-los, né? É um povo que tem as suas crenças, que tem a sua religião, que tem a sua etnia, a sua forma de levar, de entender as coisas, e isso acaba meio que trazendo um pouquinho da identidade dele para nós. Nós não conseguimos desassociá-los desse pensamento, dessa figura. E aí agora é importante que nós também respondamos a seguinte pergunta. Para você, o que é um cristão? Você consegue defini-lo assim como a gente fez aqui? Vamos fazer esse exercício aqui agora, certo? Eu estou tentando fazer com que você procure, assim como nós definimos o judeu, que você procure também definir um cristão. Você consegue fazer a mesma coisa? O que um verdadeiro cristão deve saber? Para você acha que é interessante que seja alguém assim como um judeu é, que observa a lei e que busca cuidadosamente estar cada vez mais se aprimorando nesse conhecimento? Você acha que um judeu faz isso? Se faz, você acha que um cristão também deveria fazer? De onde vem a identidade dos cristãos? Você consegue associar? Olha, não tem como nós desassociarmos a nossa fé da nossa pessoa. A gente precisa ter uma identidade cristã. Nós precisamos conhecer a Bíblia, fonte de tudo que cremos, a fim de que a nossa identidade esteja, assim como os judeus, diretamente ligada à nossa fé. Porque nós somos filhos de Deus. Então, primeiramente, nós devemos nos identificar como tais. E a partir desse momento, levarmos
a palavra aos outros que ainda não têm, a fim de que eles possam também ser alcançados. Mas isso só vai acontecer se eu for uma testemunha viva, que as pessoas possam ver isso de forma clara, personificada em mim. Vai ser preciso, então, que eu esteja cada vez mais, me aprofundando nesse relacionamento com Deus e nesse conhecimento da palavra, para então eu me apossar desse entendimento e fazer com que outras pessoas possam ver em mim sem eu precisar nem abrir a boca. Por quê? Porque vai ser tão claro que as pessoas vão ver nas minhas atitudes que eu sou um cristão, que eu sigo os passos de Jesus e a partir daí eu vou ser um livro aberto para essas pessoas. A gente costuma dizer, né, que talvez você seja a única Bíblia que essa pessoa vai ler. E é verdade. É preciso, então, que nós nos tornemos tão envolvidos, tão enraizados, tão ligados a esse Deus, a fim de que as pessoas vejam em nós a pessoa de Jesus Cristo. Você consegue fazer isso? Eu quero te desafiar a tentar. Como conclusão, eu quero te apresentar que a cultura e a religião dos judeus foram um canal de preparo para a vinda do Messias. A fé cristã e sua expansão devem muito ao cenário que teve participação importante dos escritos, dos grupos religiosos, das instituições do povo escolhido de Deus. E nós precisamos ser muito gratos a Deus por ele ter preservado esse povo e por, através dele, ter levantado homens e mulheres que interpretaram a profecia e nos fizeram enxergar, pela revelação do Novo Testamento, a salvação que vem dos judeus. Está lá em João 4:22, que diz assim: Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. É muito importante que nós adoremos, mas saibamos por que estamos adorando e a quem nós estamos adorando. É muito importante fazer de forma lúcida, de forma clara, com entendimento, com razão, e não porque eu vejo outra fazendo, porque eu vou porque eu vejo que está todo mundo indo. Não, nós precisamos ter um entendimento daquilo que nós estamos fazendo. E eu tenho certeza que quando você se debruçar tem interesse de estar aprofundando seu conhecimento, não tem outra, não tem erro. Você vai com certeza conhecer cada vez mais a Deus e esse conhecimento vai produzir em você intimidade, proximidade. E é isso que nós precisamos como cristãos, estar se aproximando desse Deus maravilhoso. Quero te perguntar, você vive fundamentado em quê? Jesus, o nosso Salvador, o alicerce da nossa fé. Esse tem que ser o nosso fundamento, o nosso alicerce, a nossa base, a nossa rocha, a fim de que nós venhamos a estar muito firmes nessa caminhada, nessa fé tão maravilhosa que nós encontramos. Então eu quero finalizar só dando uma resumida na aula de hoje, tá? A vinda de Cristo, ela foi sim devidamente programada. A cultura judaica, grega e romana cooperaram para a chegada do Messias e a pregação desse evangelho. O Primeiro Testamento, ou o Antigo Testamento, o Velho Testamento, foi usado também no ministério de Cristo e para a expansão do cristianismo, a proclamação das boas novas de salvação. Paulo foi um judeu desbravador, foi assim fundamental. Foi ele quem abriu as fronteiras para a expansão do evangelho. O Novo Testamento, ele complementa, ele está ligado, ele confirma o Antigo Testamento. Os grupos messiânicos fundamentais foram também importantes para a manutenção da esperança da vinda do Messias. Os fariseus tiveram grande importância na preservação das doutrinas e escrituras. E por último, a herança da igreja judaica foi a literatura, o culto e as orações. Espero ter podido te ajudar, ter podido contribuir com você através desse estudo e te estimulo a você não ser
um mero leitor de um momento, só de um devocional onde você vai estar abrindo a Bíblia e lendo um pouquinho. Não, é bom, é sim, com certeza, mas eu quero te incentivar, te desafiar a você ir mais além. Existem águas mais profundas, não fique no raso, não fique na superficialidade. Queira, tenha interesse, seja curioso, busque a Deus. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Então é importante, se nós entendemos que vale a pena, que nós já experimentamos mudanças de vida no superficial, olha, eu te convido, te estimulo a você ir mais além. Você vai ganhar muito com isso. Muito obrigado, espero que a gente possa dar continuidade. Aqui na próxima semana nós vamos estar aqui com o nosso terceiro momento. Durante amanhã, segunda-feira, eu estarei colocando nos grupos o material em PDF e também uma provinha para você fazer, a fim de que, ao final de tudo, você possa receber a sua certificação. Muito obrigado pela tua atenção e até a próxima.